Maurici Rodrigues. Abra a câmera aí. Joãozinho, tudo bem, meu querido? Bom dia. Bom dia, Jô. Bom dia a todos os telespectadores do teu programa, programa TV Mulher, né? E realmente é um prazer a gente estar aqui, né? Atendendo ao convite para poder a gente esclarecer a todos, né, a respeito da importância de plantar uma árvore, né? E também preservar as que já estão aí nos premiando gratuitamente pela natureza. E olhar para as questões ambientais, né, Maurici? Porque assim, vou começar te perguntando o seguinte, antes da gente ir para os nossos convites aí, falar dos eventos. O que está acontecendo climaticamente que a gente está vendo nessas situações Você aí vê na todas? Líbia, né? É terremoto, é chuva, é vendaval, Eu, na minha avaliação, né, eu penso que é a nossa mãezinha Terra aí apenas retribuindo para nós, os filhos dela, né, o comportamento que a gente tem. Como é que tu vê isso tudo? Infelizmente isso é verdade. Gostaria de falar diferente, mas acho que ao longo da história da humanidade a gente veio atraindo esse tipo de infortúnio para nós mesmos, de infelicidade, né? Eu postei até essa semana agora um trechinho que eu sempre ponho ali no meu Face, Palavras do Mestre, né? E fala sobre isso, né? Originalmente não existia desequilíbrio, né, entre o ser humano e a natureza. Sim. Né? A gente vivia, por isso que o princípio até bíblico, né, fala sobre o Jardim do Éden, né? Então, nessa época se vivia Em harmonia com a harmonia, natureza. né? Mas porque o homem ele tinha um sentimento e atitudes divinizadas, né? Ele era tão puro que poderia dizer que ele era um ser divinizado, incapaz de cometer qualquer tipo de erro ou falha, né? Voluntariamente, né? Ele realmente respeitava as leis divinas e trazendo para o campo terreno as leis da natureza. Eu acho que ao longo da história nós fomos gradativamente, né, em função de ser muito atrativo as coisas materiais, né, o que o mundo material nos oferece, né, e a gente foi gradativamente se afastando daquilo que eu sempre falo que são os princípios divinos, que são as leis universais, e que ela é imutável. Né? Deus não muda, ela é imutável. Então, às vezes eu converso, tem muitos amigos religiosos, de vários segmentos religiosos, a gente conversa muito sobre isso, né? Então vem aquela tese, mas Deus ele não castiga, ele não é vingativo. Claro que não, só que ele deixou os princípios divinos, as leis universais, né? E que ela rege desde a lei de causa e efeito a tudo aquilo que predomina a nossa postura nesse mundo material como filho de Deus. Então, ou seja, cada vez que você suja a sua roupa, tem que lavar, não tem para vestir novamente, né? Cada vez que nós maculamos o nosso corpo físico com algum turvamento, alguma sujeira, existe um processo natural através dessas leis que limpa. E muitas vezes a limpeza não é agradável, né? Através de uma infelicidade, de uma catástrofe, de uma doença, né? de um período de desarmonia, de tristeza, dependendo do tipo de mácula que a gente buscou. Exatamente. Então, eu sempre digo que esse mundo invisível, que é o mundo de Deus, o mundo espiritual também, para onde a gente vai após o nosso treinamento aqui, esse mundo invisível ele tem uma força descomunal e é ele que age sobre os nossos destinos aqui, sobre a nossa vida aqui. Então Deus deixou a lei do livre-arbítrio, só que ele não é um arbítrio total, nós temos Mas limites. deixou a lei da causa e consequência também, Exatamente. Estamos livres para ser bons, para ser corretos, como também para cometer deslizes. Deus deixou essa liberdade. Agora, todos aqueles atos que a gente faz, nós temos que realmente colher o fruto do que fizemos, ou seja, prestar contas disso. Junto com essas leis, ele deu uma habilidade extraordinária, que é o nosso grande poder, que é a escolha, né? É a escolha, exatamente. Você é livre para a escolha. Então, e aí depois, tá aí, né? Depois não podem reclamar. E às vezes, fizesse uma boa analogia, né? Às vezes as pessoas confundem, né? Porque dentro de algumas
religiões ou dogmas. Eu, por exemplo, fui criada assim pela minha mãe, né? Olha, tudo é pecado. Sim. Deus está vendo tudo, né? Então, e Deus castiga, né? Depois a gente vai entendendo aí, amadurecendo, que esse castigo, na verdade, é a lei da causa e consequência. Não existe castigo de Deus, né? E perante Existem as nossas ações, as nossas escolhas que vão ter uma consequência, né? Exatamente. E perante os olhos de Deus é o quê? Uma purificação. Ele está permitindo que o filho dele, que se sujou, né, que contraiu uma sujeira, possa se limpar por essas leis que ele deixou. E reavalie, né? E possa fazer diferente, né? É um processo de limpeza. A natureza, por exemplo, tem isso, né? Na natureza você vê às vezes uma árvore à beira de uma estrada e, por incrível que pareça, as folhas estão sempre verdes, né? E com poeira, elas estão sempre verdes. Por quê? Tem o vento que sopra, tem a chuva que lava, tem o sol que seca. Ou seja, a natureza ela tem um ciclo de limpeza, né? Promovida, inclusive, incluindo as 4 estações do ano, né? Então, para nós também, Deus deixou essa lei natural que quando nós nos sujamos, temos que nos limpar para voltar àquele estado original de pureza de filho de Deus. Será que a gente ainda tem tempo para reconstruir todo o dano que a gente causou já para o planeta Terra? A gente, que eu digo humanidade, né? Claro. Uma história, né, toda. Nós estamos vivendo no momento, né, um período assim crucial na história da humanidade, dessa nossa civilização, justamente. Nós viemos através de milhares de anos, né, Deus com essa grande paciência, né, e benevolência, né, e esse grande amor, né, permitindo que a gente possa chegar neste ponto, como você falou, de recuperar tudo isso. Na verdade, Deus não vai chegar aqui e limpar para nós o que nós sujamos. Não. Ele vai permitir com que os filhos está dando tempo para que possam cair na realidade e poder recuperar tudo aquilo que nós mesmos, né, acabamos destruindo. Então, estamos nesse momento crucial que muitas religiões falam como o fim do mundo, o fim dos tempos. Transição planetária. O julgamento de Deus. Existem várias linguagens sobre isso. E, na verdade, estamos nesse momento. Né? Ou seja, a humanidade chegou num ponto crucial onde ela buscou esse julgamento, essa purificação. Então, aqueles que despertarem para isso, né, provavelmente serão como se fossem os escolhidos para serem sementes de uma próxima civilização mais espiritualizada, mais condizente com aquela do Jardim do Éden. Então, eu acredito nisso. Eu também acredito nisso. Porque, pelo que a gente vem estudando espiritualmente sobre as leis divinas. Então, haverá esse momento crucial. Não é que Deus queira exterminar, digamos assim, uma grande parte de seus filhos da humanidade, né? Esse processo acontece naturalmente. Ele é necessário. E, exatamente, infelizmente Você vê que hoje nós temos aí, vamos pegar bem simples um exemplo, no mundo material, com o processo de, quando vai uma pessoa para um presídio, ressocialização, né? Então, o trabalho que dá até conscientizar aquela pessoa que estava num caminho de desvio, para ela se tornar novamente um cidadão, né, que seja útil à sociedade e a ele mesmo e à família dele, né? Então isso é muito trabalhoso. Então esse processo é que Deus vem nos concedendo para que a gente possa novamente despertar, puxa vida, isso que eu estou fazendo não está certo, né? Então eu vou. E aí é uma cadeia, né? As famílias são células da sociedade. Então uma família se conscientizou, se recuperou, outra, então várias famílias formam a cidade, né? Então, esse é um processo que precisa cair no seio da família. Cada família começar realmente a colocar dentro de si, né, não importa qual seja a religião, mas se tornar mais religiosa e seguir os princípios divinos, né, independente de bandeira religiosa, né, mas seguir esses princípios divinos, né, do que é certo e do que é errado, né. Então eu acredito que nós podemos ter realmente chegar nesse ponto de recuperar. Eu acredito que hoje eu vejo assim que a própria juventude, né, está buscando muito a igreja. Isso é muito importante, né? Porque aquilo que você falou no início, a mãe
tudo era pecado, mas justamente foram criados os nossos avós e bisavós desta Era forma. Esse o sistema, né? Não, e o sistema era o grande respeito que tinham para com Deus. Então, o medo de pecar, o medo... Quando você tem medo de pecar, de errar, você comete menos erros. Porque você se aventura menos nas coisas que desconhece e que poderão ser erradas. Né? Então, eu entendo que hoje a humanidade perdeu esse medo. Ela acha que a vida é aqui, morreu, acabou, e eu tenho que me dar bem aqui e o resto que se vire. Né? Então, isso foi um grande problema também que está ocorrendo a nível mundial, né, no pensamento humano. Né? A própria ciência, por exemplo, né, uma grande parte da ciência, ela tem contribuído muito para a evolução do ser humano, né? E para a salvação até do ser humano de muitas doenças e epidemias. Né? E importante que hoje a gente já percebe que a ciência está se cruzando com a espiritualidade. Exatamente, né? Já está aceitando assim os esse princípios. É o ponto em que a coisa esse é o ponto expande. que vai acontecer realmente a grande mudança no ser humano, o cruzamento da ciência com o conceito religioso, porque teve desatado há muito tempo essa cruz, né? Então a ciência pensava de um jeito, a religião de outro. Com isso teve segmentos da ciência que acabou também, como foi a descoberta da bomba atômica, né? Que seria uma energia maravilhosa para contribuir para a humanidade, e foi para uma arma de guerra, porque estava tendo esse desate, não tinha essa cruz. Né? Então eu acredito que com essa consciência das pessoas, dos grandes cientistas, né? E aí eu busco, com essa consciência espiritual, eu busco justamente aquela frase célebre de Albert Einstein, né? Quando ele falou: no universo existe uma grande força de intenção. Como ele era um cientista, tinha receio de falar na existência de Deus, ele falou uma grande força de intenção. Essa força de intenção não precisa dizer mais nada. Sim, né? sim. Eu adoro os conceitos do Einstein, né? São maravilhosos. Que fala boa para a gente começar a semana. Vamos marcar um dia para te vir aqui para nós falar só de espiritualidade, que é um tema que eu também adoro. E isso que tu falaste da família, né? Eu fiquei aqui refletindo essa célula, né, familiar, esse núcleo familiar, e trazer esse amor, trazer essas consciências, trazer essas falas, né, para dentro da família. E esse foi um aprendizado que teve que vir com a pandemia, né? A gente teve que se relacionar, de repente, com as pessoas que a gente mais, teoricamente, mais ama, né? Porque a gente ama quem está perto da gente, né? Nossa família, filho e tal. Mas são justamente as pessoas com quem a gente tem mais dificuldade de relacionamento. Mas houve um momento... E aí foi uma grande escola. Foi, você tocou na pandemia... Antônia de Matos disse, a maior faculdade... Todo mundo foi formado. Não tem, foi uma universidade para todo mundo, né? Foi maravilhoso, maravilhoso. Muito bem lembrado. Inclusive, se você retornar, eu sou muito de observar assim, né, nas entrelinhas as coisas, né? E na natureza houve uma calmaria na natureza. Parecia que o mundo estava assim parado. Em paz. Né? Então ali houve uma grande... Um stand-by. Exatamente. Quem soube tirar disso, né, uma grande reflexão espiritual, com certeza cresceu muito espiritualmente. Mas essa questão que a gente está falando, né, e ainda faz parte, só para encerrar, eu quero te dar uma experiência pessoal, até de um caseiro meu. Eu moro num sítio, tem um caseiro. E como as atitudes do ser humano e as pessoas, às vezes, menos esclarecidas, né, e que não têm grandes estudos, estão alertando para isso. O meu caseiro, essa semana passada, ele chegou de manhã falando para mim sobre um ocorrido que teve lá no sítio, há um tempo atrás. Eu tinha uma carretinha dessa de carregar animais, que eu gosto de cavalgar, tal, para levar os animais quando ia num rodeio, alguma coisa. E ele emprestou para um amigo dele, né, essa carretinha, o amigo pediu emprestado, eu não estava, sem a minha autorização, mas eu confio muito nele, ele também sabe o meu jeito de ser patrão, né, então ele tomou essa liberdade. Emprestou e essa pessoa sumiu com a carretinha. Passaram os 3, 4 anos e não, ele ia lá para receber, enfim.
ele não conseguiu de volta, né? Propôs para mim para descontar em férias e tudo. E aí já passou, isso já faz uns 6 anos. Ele, a semana passada, falando para mim, seu Maurici, lembra daquela carretinha? Eu disse, lembro, o que foi? Aquela pessoa que veio aqui, que me pegou a carreta, né, que me pediu, ele faleceu de câncer. Olha ele falando, tá? Eu ouvindo, só ouvindo. Ele faleceu de câncer. A pessoa que veio com ele pegar a carreta morreu num acidente. E o filho dele, agora o senhor soube agora, a semana passada, que assassinaram um na colônia? Eu disse, parece que eu ouvi alguma coisa. Era o filho dele. Então a família se acabou em nada. Então o que ele quis dizer? Que o universo cobra, né? Não é Deus, é que ele teve o livre-arbítrio de ir lá, pedir a carreta, devolver ou fazer o que ele fez. Vendeu, consumiu a carreta, enfim, não devolveu mais, né? Causou um grande problema, principalmente para ele, né? Para esse meu caseiro, que o nome dele é Vonei. Então é isso, as pessoas estão se alertando que aquilo que você faz de errado, de alguma forma, você vai prestar contas. E às vezes já vem meio rápido, e aqui nesse plano. Eu costumo dizer que tá vindo bem rápido, inclusive. Por isso que a gente tem que estar cada vez mais alerta, né? E na presença, né? Que é um tema aí que vem se trabalhando muito, né? Essa presença, essa respiração consciente e tal, porque nossos pensamentos muito acelerados, né? Muita informação e o universo está bem rapidinho. Eu brinco às vezes que ele está bem sacana, né? Porque, então tá. Então. Porque uma das sabedorias também que a gente ganhou nas leis, né? O povo fala muito em lei da atração e tal, né? E aí também contém um grande presente divino, né? Porque já o pessoal pensa, negócio de lei da atração não funciona. Olha, já pensou se a lei da atração funcionasse assim, na hora? Nossa. Pense, a bagunça que ia ser a sua vida. Porque a gente pensa um bocado de coisa e fala num dia um bocado de bobagem. Já pensou se aquilo se transformasse na hora? Então, a sabedoria e o presente divino ainda dá um tempo para, né, para você ver bem se é isso mesmo, né? Mas eu penso assim, o nosso ciclo, né, de causa e consequência tá acontecendo agora. Não tem mais muito assinar essa duplicata para depois, não. É verdade. E esse tempo que o universo dá, justamente que Deus dá, né, é para você sentar no seu sofá no final do dia, fazer a reflexão de tudo que fez durante o dia e daí, puxa vida, cometi esse erro e aquele, e aí fazer uma oração sincera a Deus pedindo perdão. Então, e no outro dia não repetir os mesmos erros, né? Porque o perdão de Deus, ele só é acompanhado e só é válido para se pedir a Deus quando vem com as ações depois, né? Você tem que demonstrar em atitudes que realmente reconheceu que errou, percebeu que errou, reconheceu que errou, se arrependeu que errou e não vai mais. Agir se necessário, se tiver que tomar alguma atitude, né? Exatamente. Isso por isso que eu tenho diário. Aí vem o perdão. Por isso que eu escrevo. Eu tenho diário. Porque o diário é uma ferramenta assim, maravilhosa para a gente, né, refletir durante aquele dia. Nossa, me aconteceu isso. Que às vezes até tem coisas que a gente não se toca. E aí quando você vai escrever, nossa, olha, não tinha pensado, não tinha me flagrado disso, né, através desse olhar e tal, aquilo que eu ouvi, né, porque a gente está recebendo mensagens o tempo todo, né. Deus utiliza os as pessoas. Os anjos estão aí na Terra, não estão aí voando, né, estão também, mas Deus utiliza as pessoas, né. Verdade. Que maravilha, adorei, adoro, por isso que eu adoro meu programa, porque as coisas acontecem assim de forma mágica. Maurici vem aqui hoje nos fazer um convite para uma palestra que acontece hoje, né, Maurici? Isso. Conscientização sobre a importância das licenças ambientais e também um outro convite sobre o nosso Dia da Árvore, um evento aí que vai acontecer lá no amado Parque Bellinzone. Vamos começar pela palestra que é hoje. Isso, a palestra que é hoje. A outra imagem, João, a outra, essa. Convite aí, ó, tá na tela. Isso, exatamente.
A palestra a gente pensou porque nós temos assim um número de atividades que a gente licencia na Fama muito grande, né? Que são 176 atividades. Tá. Então é claro que a população em geral nem é obrigado a saber de todos esses licenciamentos, né? Desde licenciamento até certidões e autorizações. Então o objetivo é esse. Aí entra por que a gente convidou as duas entidades que realmente atuam no meio empresarial de Araranguá, que é o CDL, né? E também a CIVA, né? Porque hoje um empresário, até para ele contrair, né, um financiamento em banco para a sua empresa, né, ele precisa, não é que ele precise da licença ambiental, mas ele precisa de uma autorização da Fundação Ambiental dispensando ele da licença ambiental, que não é necessário. Então o banco pede esse documento que dispensa ele da atividade dele, não é necessário. Tem atividade que é necessária, licença ambiental. Mas aquele que não é, o banco também precisa dispensar. De qualquer forma vai precisar uma certidão. Então exatamente, então vê como é importante, né? Sim. Então isso a gente quer levar ao conhecimento, né, que o objetivo da Fundação e também o grande mérito da nossa cidade de ter uma fundação ambiental é essa facilidade, né? Que está ali, o acesso é fácil, é rápido para ter essa certidão. Se nós não tivéssemos a fundação municipal, como na MES, que só temos em Araranguá, outros municípios não têm, tem que recorrer ao IMA, que é um órgão estadual, né? Aí custaria muito mais caro uma licença e também levaria muito mais tempo, né? Então a gente tem isso em mãos. E também, até no cartório, muitos documentos que você vai fazer hoje relacionado a transferência de terras ou outro tipo de negócios que faz, o cartório também, até por exemplo, muitas vezes que está se fazendo muito hoje o REURB, né? Para conceder escrituras àquelas terras que não têm, precisa dessa licença ambiental ou da dispensa da licença, que daí a Fundação emite. Então esse foi o objetivo de a gente ter feito essa parceria. Claro que a palestra é para todos, né? É uma palestra que vai esclarecer todos, mas a gente pensou naqueles que mais procuram, né, a nossa fundação, né, para assim, fazer a licença ou para esclarecer. Se baseia bastante em esclarecimentos burocráticos mesmo. Exatamente. Por exemplo, é que muita gente às vezes comete um leve crime ambiental e é punido com autuação de multa e embargo porque desconhece. Eu vou te citar um exemplo aqui. Isso, me dá um exemplo. E que é importante para o público, né? Quando você tem um terreno lá e você precisa aterrar, você quer levantar o seu terreno, né? Então precisa de uma licença ambiental. Tá. Então até 500 metros quadrados, se é o teu terreno, é simples, você não precisa de contratar um engenheiro ambiental para te fazer um projeto para te aterrar o teu terreno. Você vai na fundação, lá você leva o cadastro da tua escritura, e tal, né, a matrícula, e daí é emitida uma autorização para você aterrar que custa R$28. É baratíssimo. Nossa. Não paga nem os papéis e o custo que tem com o técnico para emitir essa certidão. Mas a pessoa, como desconhece, às vezes ela vai vou aterrar tal, e aí um vizinho denuncia, estão aterrando, o fiscal é obrigado a ir lá, né? Ele chegando lá, pede a licença, não tem, e aí, ele quanto que vai emitir uma autuação, ele vai embargar, aí vai a multa, a pessoa tem que ir lá pagar a multa, tem que desembargar, então todo um processo que ela, além da despesa que ela vai ter muito maior, né, normalmente dependendo do estrago. A dor de cabeça? Dependendo do estrago que ela fez, a multa vai desde 2 mil, 10 mil, 20 mil reais, né? Meu Exatamente. Deus. E ainda, como você falou, a dor de cabeça, né, desnecessária. Desnecessária. Então, esse é o objetivo da palestra. Certo. Claro que dependendo também o ato de infração que a pessoa cometeu, a lei permite um desconto na multa. Desde 10% até 90%. Então, uma multa de R$2, se ela atingiu pela lei o desconto máximo de 90%, ela vai pagar R$200. Mas, enfim, não precisava passar por tudo isso. Não precisava. Agora, acima de 500 metros quadrados, que aí vai de 1.000, 10 mil metros, enfim, aí você precisa de uma licença ambiental. Depois eu vou explicar por que precisa e o que
Por que a licença ambiental é importante? Só que ainda a taxa da fama é muito barata. Por exemplo, 1.000 metros vai lá para R$ 75. Né? Nossa. Então é muito barato. Agora, claro, ela vai contratar um engenheiro ambiental, por quê? Porque muitas vezes tem pessoas que ao invés de botar um aterro limpo, ele põe também para economizar. Às vezes tem pessoa que está derrubando muro, alguma obra e pega rejeito de construção. Tá. E rejeito de construção precisa o quê? Precisa se fazer uma análise se não tem nenhum material junto que está indo ali e possa contaminar o lençol freático. Tá. Que daí já ocasionaria problema no meio ambiente, né? Então, por isso precisa da licença. E a licença, o próprio técnico que a pessoa contratou, ele vai colocar ali nas normas ambientais tudo o que vai ser feito naquele terreno. Então, isso nós chamamos de licenças simplificadas. Elas são extremamente fáceis e realmente de um custo muito baixo. Nós temos também a supressão isolada de árvores, né? Você tem lá um terreno, um lote, você tirar 3 ou 4 árvores para construir, você faz um pedido de licença isolada. Então isso, o nosso técnico vai lá, em loco, tal, verifica e dá autorização. Então isso realmente é bem simples. E às vezes tem pessoa que não sabe, né? E fica com receio de ser muito burocrático, muito caro, acaba sem autorização também fazendo a supressão dessas árvores, né? Se passou batido, ninguém denunciou, nós não temos fiscalização para não tem como rodar toda a cidade. Mas é um risco grande, é um risco, né? porque se alguém denuncia, a gente vai lá e aí constatando que houve a supressão sem autorização, o fiscal tem que seguir as normas legais. Ele vai ter que autuar e embargar o terreno. As pessoas estão sendo conscientizadas, todos os cidadãos, a denunciarem. Não denunciar as coisas porque, vou ser maldosinho, não. É denunciar aquelas coisas que a gente sabe, né, que estão, por exemplo, uma pessoa atropelou um cachorro na sua frente, tem que denunciar, gente. Sim. Tem que, entendeu? Se não houve socorro, principalmente, né? Se não houve socorro, tem que denunciar. Degradação, depredação aí, como a gente está vendo nos canteiros da cidade, lá no Morro dos Conventos que acontece direito. Tu viu? Denuncia, entendeu? Porque só dessa forma a gente vai, né, conseguindo aos poucos mudar a mentalidade. Porque essa pessoa, com certeza, né, assim esperamos, né, causa e consequência, será, quem sabe, uma pessoa que vai ser a propagadora de, olha, aconteceu comigo, não quero que aconteça contigo, então vai nessa palestra hoje, né? Porque, na verdade, Maurici, às vezes as pessoas, né, cometem esses erros, esses enganos, por pura falta de informação. Também. Pura falta de informação. A maioria é isso. Por isso a gente pensou em fazer justamente essa palestra para levar o conhecimento das pessoas, né? O que pode ser licenciado e a facilidade de licenciar. E a facilidade que é. Inclusive, a gente vai querer continuar depois da palestra, a gente vai fazer um texto institucional, né, onde o nosso governo tem já licitação em mídia, né, para isso rodar esclarecendo as pessoas sobre o licenciamento e a facilidade. Né? Maravilha. Agora, pegando um gancho no que você falou antes, né, que tem que denunciar e que as pessoas denunciam, as pessoas denunciam, Jô, pelo seguinte: a comunidade em geral hoje ela está bem esclarecida. Ela já sabe a importância que é preservar o meio ambiente para a qualidade de vida de cada um de nós. Então, para nós termos na nossa cidade uma qualidade de vida realmente que exige hoje para a população moderna, precisa que o meio ambiente esteja preservado, né? Ele como um todo, as árvores, a natureza, a água, né? A água potável, para que se manter água potável tem que ter realmente as nascentes protegidas, né? Então tudo isso é feito através da fundação também. Quando você quer fazer, por exemplo, o agricultor quer fazer um açude, ele tem que fazer um projetinho e levar na fundação para autorizar. Por quê? Para que não faça o açude na nascente. A nascente é para prover o açude. E não para incorporar e daí você matou a nascente. Né? Então, essa questão é muito importante. Né? E as pessoas estão muito atentas para isso. Quando elas veem uma motosserra cortando uma árvore, elas já denunciam. Já fica... já ficam ligadas. Né?
Eu ouvi esse final de semana, numa vivência que eu participei, uma frase muito interessante, e na hora que eu ouvi me veio a questão ambiental, porque na semana passada a gente conversou muito aqui sobre a reciclagem, né? Ela falou assim, ó, quando cada pessoa faz a sua parte, e isso a gente pode colocar em tudo na nossa vida, você não sobrecarrega o outro. Exatamente. Então, se cada um fizer a sua parte, nada ficará sobrecarregado, porque aí acontece, as coisas acontecem harmoniosamente, né? Agora, quando as pessoas não têm essa consciência, né, da sua parte, vai sobrecarregar em algum estágio, né? Algum fato, alguma pessoa estará sobrecarregada por você não ter feito a sua parte, né? Isso a gente pode aplicar na empresa, né? No nosso trabalho do dia a dia, na nossa produtividade, na nossa logística, em tudo na vida. Eu peguei para mim essa frase aí. E essa frase é muito importante, né? Que ela vai de encontro também à ação dos bons samaritanos, né? O bom samaritano, ele tem como educação aquilo que está sobrando para mim pode estar faltando para o meu semelhante. Por isso que ele é sempre aquela pessoa que não espera só o dia de ações de graças, que tem uma vez por ano, né, que se faz essas ações de graças. Ele faz isso diariamente. Todo dia. Né? Alguém que precisa e que está sobrando para ele, ou seja, uma roupa, alguma coisa, ele está sempre concedendo, né, isso. Né? E que deveria ser assim, né? E que deveria ser assim. No ciclo natural. Muito bom. Palestra aberta, então, a qualquer pessoa. Exatamente, né? Não fizemos com pré-inscrição. Tá. Ela é não aberta, é livre. Inscrição. E também Gratuita. não tem custo, gratuito. Tá. Vai ter até lá um coffee break para o pessoal depois, né? Que o nosso prefeito permitiu a gente fazer, né? Nos dando essa autonomia. 19h30 hoje no auditório da Siva, tá, gente? Então, de repente alguém aí que esteja, né, tá em algum movimento aí, né, comprou um terreno, sei lá, vai construir, vai fazer alguma, enfim, qualquer situação aí, que você esteja com dúvidas, né, justamente dessas questões, é uma excelente oportunidade. A pessoa vai poder fazer perguntas, tirar suas dúvidas. Então, para nós concluir esse assunto da palestra de hoje, né, que é um dos assuntos da nossa entrevista, depois vem o outro, né, que é o Dia da Árvore, eu queria deixar esse esclarecimento para o público também. Né? Vai ter o palestrante, né, que ele é doutorado em Biologia, o João Rosado. Tá. Né, depois que ele encerra esses esclarecimentos, né, aí vem o fiscal que vai falar também sobre a importância de ter a licença para que não sofra a fiscalização, os efeitos danosos que é a fiscalização, né, com seus embargos e autuação, né? E depois, por último, porque essa fiscalização que é feita, ela é encaminhada para o jurídico da Fama. Depois também o Dr. Carlos vai falar para explicar, né, as ações jurídicas que geram uma ação que houve algum crime ambiental e que não estava licenciado. Então vai ter essas três âncoras na palestra, né? Sobre o licenciamento, né? Necessidade e facilidade como nós temos a fundação, depois a fiscalização, qual é os atos da fiscalização, com o Eulinor, né, que é o nosso fiscal, e depois, encerrando, né, a palestra, o Dr. Carlos com a área jurídica, né, que é onde chega todos os processos de licenciamento e também de fiscalização. Então vai ser então, assim bem... essas três etapas. E aí nesse momento entra como se fosse passamos quase que por uma mesa redonda, perguntas e respostas. Tá. Porque daí aí vai a pergunta para o licenciador lá, vai a pergunta para o fiscal, né, o porquê daquilo que ele falou, o que dá para fazer, o que não dá, e também para o jurídico. Interessante, porque Vai às vezes ser o exemplo, a bem pergunta completa, de bem uma completa. pessoa pode ser justamente a de outra, né? Então e não vamos perder essa oportunidade. Isso, e a gente procurou também fazer com a equipe da Fama, que é quem licencia, quem autua, que é o fiscal,
e quem vai depois encaminhar o processo jurídico é o nosso jurídico. Não trouxemos dessa vez palestrantes de fora por isso, porque as pessoas que depois, o próprio público em geral vai estar em contato com eles, e aí vai poder também cobrar se houve alguma falha. Não, mas você falou isso e agora, entendeu? Então a gente está colocando à disposição, né, os nossos técnicos da Fundação para que levem esse conhecimento e esclarecimento para a nossa população e possam depois, então, ter esse contato também quando a pessoa necessitar de uma licença lá. Maravilha. Convite feito aí, é gratuito, vamos aproveitar. Passamos agora, então, para o nosso outro assunto, que é o nosso Dia da Árvore, né? 21 de setembro, e vai acontecer um evento no Parque Bellinzone. Exatamente. Nossa mini floresta. Isso, esse já é um evento em parceria com o SAMAI, que é nosso... Que privilégio, né? É, nossa, privilégio pulmão, que a gente tem, né? Pulmão da nossa cidade, já ganhou esse codinome aí, né? Tem gente que não conhece ainda. Bora lá, minha gente, lugar maravilhoso para dar uma caminhada, agora começa a esquentar. Não, ele se tornou muito mais atrativo depois que o nosso atual governo assumiu, né? Que deu autonomia para que o nosso diretor lá, o Jairinho, quero mandar um abraço para ele, né? E tem feito um trabalho assim de transformar o parque realmente, fazendo digamos assim, conciliando que tem que proteger essa parte ambiental, né? Mas abrindo para o público, né? Como tem hoje a pista de caminhada, agora vai sofrer mais um reparo lá, né, uma melhoria, que é colocando aonde o pessoal caminha, colocando o pave para que possa caminhar sem, às vezes vai pessoa idosa, criança, não tenha risco nenhum, né? Então, tem feito assim um trabalho maravilhoso, vai sair agora também o deck de contemplação ali, que até o início do ano fica pronto, vai ficar maravilhoso. Então, o parque está sendo entregue assim, que pertence a toda a população. Está sendo entregue para a população poder usufruir também, né? E que nós além merecíamos, de proteger, usufruir. Né? Porque, e que nós merecíamos, claro. Porque, por exemplo, lá em Criciúma, né, tem o Parque das Nações ali. Olha que maravilha que é. A gente passa lá, as pessoas caminhando, as crianças, né? A gente precisava um lugar realmente assim. As pessoas, claro, tem que ter a cultura de ir, né? É fantástico, assim. Eu acho um privilégio, né? A gente ter no centro, né? Tipo, super no central, assim. No centro da cidade. Ter uma mini floresta. Você gente. pode ir lá, a família toda. Eu me sinto em casa, né? E pode ir a família toda, né, João? Imagina. Pega seu chimarrãozinho, vai lá. Exatamente. Pega um livro, vai. Brigou com o marido, vai lá dar uma caminhada lá na Bellinzone. É terapêutico, gente. Exatamente. Então vamos lá, das 13h30 às 19 horas. Agora sim, João, pode colocar a imagem aquela do convite aí para o evento. Deixe seu nome na história de Araranguá participando da programação Dia da Árvore. O que vai acontecer? Então, primeiro, deixa eu dar a minha introdução aqui. Tá. Né? Foi pensado lá justamente no parque, porque nós também a gente, como eu frisei antes, nós tendo essas duas autarquias, a FAMA e o SAMAI, a gente vem fazendo uma parceria muito importante desde o início do governo. Em todas as ações ambientais, o SAMAI está presente, nos apoiando, nos patrocinando, né? Começando ali pelo projeto Arco-Íris, que é a limpeza do rio, né? A Semana do Meio Ambiente, e aí vem vindo o Dia da Árvore, né? Enfim, todos os projetos que a gente estamos junto com o SAMAI, né? O SAMAI está junto conosco, vice-versa, né? Então foi pensado ali no parque, porque a gente precisa, a cada ação, o parque ele ainda não, como eu falei para você, está sendo feito pelo nosso diretor Jairo Costa, várias ações ali de melhorias para realmente ele ficar assim totalmente entregue num nível excepcional para a população. Então nesta ação do Dia da Árvore, que começa às 13h30, na verdade, a abertura oficial pelo nosso prefeito César vai ser às 14 horas com as autoridades, né? Tá. Então, nós vamos ter 3 atividades muito importantes ali, nesse dia do evento. Vai ser na quinta à tarde, porque o dia, não teria sentido fazer no outro dia, né? Então vai ser das 13h30 até as 18h30, mas às 14 horas é a abertura oficial, né? A partir deste momento nós começamos a fazer as doações de mudas para o público em geral.
E começamos também ali já a fazer uma inscrição ali na hora, vai ter uma mesinha com as meninas da Fama e do Samay, para as autoridades. As autoridades que são convidadas já vão estar pré-escritas, para não dar muito acúmulo no momento ali de muito tumulto, né, porque vai ter bastante gente. E vai ser aberto também para a população em geral, quem quiser se inscrever, que é um ponto alto deste evento, faz a inscrição para plantar uma árvore. As covas já estão feitas, vai ser feito pela Secretaria de Obras, as covas estão tudo prontinha, tal, com adubo, tudo certinho. A pessoa vai fazer o quê? Ela vai lá plantar a muda dela, vai ser colocado ali na hora, com um pincel à prova d'água, o nome dela e a data, né? E vai ser feito, então, ela vai ser colocada essa etiqueta na árvore. Tá. Mas na inscrição vai ser colocado todos os dados daquela pessoa, se pertence a alguma entidade, ou se é autoridade, quem é, né? Porque depois vai ser jogado num QR Code, tá? Esse QR Code vai as informações daquela árvore, que muda que é, né? Se é IP amarelo e tal, data que foi plantada e por quem foi plantado. Ou seja, a pessoa que plantou essa muda ali vai se eternizar o nome dela dentro do parque para a família toda, né? Ah, eu quero, eu vou. Depois, eu amo tanto Araranguá, eu quero... Então, exatamente, está convidada. O que acontece? Por que vai ficar interessante? Porque é ao longo da trilha que vai ser plantado, organizado as covas ao longo da trilha. Então já imaginou daqui 10 anos, 15 anos, um netinho de uma pessoa está lá caminhando, vai lá com o celular no QR Code, foi o meu avô que plantou aqui, né? Vai ser muito interessante. Muito bacana, esse projeto do evento. Esse é o primeiro ponto alto do evento. Segundo ponto alto, nós também temos a parceria nesse evento da Secretaria da Educação. Quero mandar um abraço aqui para a secretária Mariluz, que vem fazendo um excelente trabalho também na educação, né? E então ela vai selecionar ali algumas salas, né, com algumas crianças, porque não dá de ir todo mundo, estão em aula também. Ela já vai fazer como se fosse um trabalho de laboratório da aula naquele dia, né? E vai ser feito um piquenique com as crianças também ali no parque, né? Em torno das 3h30 ali vai ser feito esse piquenique, 3h30, 4 horas, não lembro bem agora o horário, mas enfim, está na programação ali. E depois, um outro ponto alto também do evento, que daí é a última atividade que nós vamos ter, é a palestra também ao ar livre com o Dr. João Rosado, né? Tá. Que é biólogo, para falar um pouco sobre a importância do plantio de árvores, a preservação e também a importância desse pulmão que nós temos ali, que é o pulmão de Araranguá, né? E aí então encerramos com a palestra ao ar livre, né? Essa é a nossa programação enxuta, mas porém com atividades muito importantes. Essa do plantio da árvore é fundamental. Atividades para uma vida toda, né? Para muitas vidas, né? Para muitas vidas, porque a árvore, que é um dos meus símbolos que eu mais amo assim na natureza, eu me conecto muito com árvore, né? Eu amo árvore. Eu acho que a simbologia da árvore, né? Tem muita... se a gente muito parar profunda, e né? ficar observando uma árvore, gente, é muito profundo. Você vai ter milhões de insights, sabe? Milhões de insights, tanta informação que uma árvore pode trazer pra gente, né? E é pra sempre, né? Porque é um presente divino mesmo. A gente vai e a árvore fica ali, né? A árvore para gerações futuras. Se ciclando, né? Porque quando a gente fala de todos esses assuntos aqui, desde que a gente começou, me vem assim forte essa palavra, né? Um ciclo, né? Porque tudo é cíclico. Tudo, gente. Tudo. A gente só entender uma coisinha básica como essa, tá sempre, né? Não tem o quadrado, é cíclico, gente. Aí fica fácil de entender muita coisa na vida. Bom, esse evento do Parque Bellinzone, também qualquer pessoa está convidada a ir lá, aberto participar. ao público, vai ser feita tradicionalmente como é feita essas doações de mudas, tá, para a pessoa levar para casa. Que tipo de mudas vai ter lá? Vai ter as mudas, sempre que a gente faz as doações pela fundação, são mudas nativas, né? Tá. Tanto as frutíferas são de frutas nativas da Mata Atlântica, né? Tá. Como grumixama, araçá, gabiroba, né? Esse tipo de frutas que é da
mata nativa, e que os pássaros podem, então, se alimentar também. Isso é muito importante, porque hoje, com a expansão urbana, né, de todos os municípios, os pássaros e tantos outros animais acabaram ficando sem frutas para se alimentar, né? Inclusive tem um projeto, já quero deixar uma dica aqui do nosso prefeito, é um projeto maravilhoso, né? Ele vai pegar já está em andamento, ele vai pegar todas as áreas verdes do município, onde tem loteamento, são muitas áreas verdes, né? E fazer um plantio, vai mais de 10 mil mudas nisso, né? Plantio de árvores nativas frutíferas, todas frutíferas, para justamente, além de fazer esse cinturão verde na cidade, onde tem loteamentos, ele vai estar alimentando a nossa fauna e flora, os pássaros e os pássaros, né? Então vai ser muito importante. Então esse projeto é muito importante. Então as mudas que nós vamos doar ali, assim, são mudas bastante, e a gente procura sempre carregar mais no ipê amarelo, que é a nossa árvore símbolo do município. Tem que puxar um pouquinho, né? Porque dá uma flor tão bonita. Que é maravilhosa, né? Então, nós vamos levar para ali 600 mudas de árvores, né? Vai ser plantada mais ou menos no cordão deixar um espaço de 3 em 3 metros, no cordão da caminhada ali, onde faz a trilha, vai ser plantado 150, vai ter 150 covas. E aí eu quero só recuperar o assunto que eu falei antes, que as autoridades estão pré-inscritas, né? Não é para fazer uma distinção do público em geral. Tá. A gente procurou prestigiar, né? São autoridades que eu incorporo, além das autoridades, são aquelas diretores de entidades que vêm desde o início participando dos vários eventos como voluntários, né? Como, por exemplo, a Unesc reúne toda uma equipe para ir lá fazer a limpeza do rio, para vir na Semana do Meio Ambiente, a UFSC, né? Tantas entidades, a própria CIVAS, CDL, que são parceiros, né? E aí tem várias entidades que aí no fim são tantas que a gente acaba esquecendo. Mas aí tem Polícia Militar, enfim, todo esse pessoal. Então o seu, digamos assim, no caso da Polícia Militar, o seu representante vai estar pré-inscrito para plantar essa muda e deixar o seu nome na história ali, né? Então, por isso que para fazer para os visitantes em geral, não tem como fazer uma pré-inscrição, porque a gente não sabe quem vai no momento realmente. Então, no momento vai ter uma mesinha lá para pré-inscrição para se plantar a muda, então. Ou também pega a sua mudinha e leva para casa. E leva para casa. Exatamente. E planta, faz a sua parte. Exatamente. Né? Que a gente conversou, né? Captaram? Adorei nosso bate-papo. Vou marcar com o Maurici para ele vir uma sexta-feira aqui. A sexta, que é aquele nosso dia, assim, mais, né? Mais leve. Diferente, assim, no programa é diferente. A gente falar só de espiritualidade. Fechou? Estou à disposição. Que bom, adorei. Obrigada, Maurici. Sucesso para vocês. Jô, muito obrigado. Eu que agradeço, né? Agradeço aqui a você, que conduz esse programa maravilhosamente, né? Tamo junto, TV Sul já se tornou parceiraça, né? Se tornou um ícone na nossa cidade e região. Agradeço a direção da TV Sul, que sempre está de portas abertas para a nossa entidade aí, né? A Fama, para nós trazer as informações a todos, a nossa população. Muito obrigado. Gente, assim, se tiver dúvida, né? Não puder ir na palestra hoje, vai lá na Fama, esclareça, tire suas dúvidas, né? Para evitar dor de cabeça, tá bom? Muito bom. Gente, vamos para o nosso intervalinho e aí voltamos. Temos uma fotinho aí, um registro. Quem é que mandou? Deixa eu ler aqui. De uma em uma, a floresta está sendo construída. Gratidão ao Maurici por estar à frente da natureza em nosso município. A Jaque, lá da Uruçanguinha. A Jaque, obrigada pela amiga. Participação. Amiga de longa data, uma pessoa que também se dedica muito a toda a comunidade aí em Araranguá voluntariamente, né? Forte abraço. Que maravilha, viu? Precisamos muitas Jaques, bora lá. É verdade. Intervalinho, voltamos já com a Sarah Spengler, não saia daí.